Deputado Ivair Nogueira, é um prazer tê-lo aqui presidindo a nossa reunião. Cumprimentar a Vossa Excelência também, que estava agora recentemente acolhendo o Josué Alencar, desculpe, filho do nosso falecido e querido ex-vice-presidente, senador José Alencar, parabenizar o PMDB pela acolhida, desse jovem, agora homem público, ingressando nas fileiras do PMDB. Cumprimentar o deputado Ivair Nogueira, deputados e deputadas. Senhor presidente, eu novamente quero, aqui da tribuna da Assembleia, falar sobre o assunto da educação pública. Hoje, na parte da manhã, nós tivemos uma audiência da Câmara Federal aqui na Assembleia Legislativa, pedido do deputado Reginaldo Lopes. Esteve presente com a gente, além do deputado Reginaldo Lopes, a Secretaria Estadual de Educação, através da secretária adjunta, estiveram presentes também os estudantes, através da representação da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, esteve presente conosco também os professores, através do Sindiúti, da professora Beatriz Cirqueira, e vários convidados na comissão para discutir a questão do ensino médio no Brasil, alterações e sugestões para a mudança do ensino médio no Brasil. E foi uma reunião muito produtiva. Nós pudemos avançar em propostas, mas principalmente na análise da questão educacional brasileira e também em Minas Gerais. Eu queria retratar um pouco esse debate, até porque eu já sugeri aqui nesta casa, e espero que a gente possa ainda este ano conduzir, um debate mais aprofundado sobre a questão do Pronatec, que é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Tecnológico. O Pronatec é um dos principais programas da presidenta Dilma, e eu diria um dos principais, não no sentido apenas do que o governo prioriza, mas também em grau de importância. O ensino profissionalizante no Brasil, ele ficou ao largo da política educacional durante muito tempo. Não era prioritário o ensino profissionalizante. Ele chegou no Brasil a praticamente acabar. Aqui, por exemplo, em Minas Gerais, nós tínhamos o Cefet, o Coltec e algumas poucas escolas estaduais que foram retirando o caráter de ensino técnico profissionalizante. Eu lembro que existiam algumas escolas em BH que ainda tinham, e algumas no interior, que tinham esse procedimento, e isso depois foi finalizando. E nós chegamos quase à extinção de um programa real no Brasil de ensino profissionalizante. O presidente Lula restaurou a ideia do ensino profissionalizante mais massificado no Brasil, e o fez através dos reforços das escolas federais, que foram ampliadas, e muito ampliadas, e depois, além de Cefetes, nós criamos os IFETs, IFES, e hoje há uma proliferação de escolas nesse sentido. E o Pronatec veio a reforçar esta vontade de discutir a profissionalização do ensino, mas reforçar também em contratos que foram feitos com o Sistema S e bolsas hoje que são oferecidas, inclusive, em escolas particulares. Mas, fundamentalmente, o reforço na escola pública, através de IFES, IFETs, Cefetes, deste corpo de ensino profissionalizante. Portanto, o ensino médio passou novamente a ter também essa vertente e esse vetor. Mas eu escutei muito atentamente, em especial, o que nos disse a Manuela, que é diretora da UBS, estudante, que veio aqui, ela é de Pernambuco, colocar um pouco a visão dos estudantes em relação ao ensino médio. E ela disse questões muito interessantes. O Brasil precisa de uma revolução no sistema educacional. Os movimentos que nós vimos no mês de junho agregaram a juventude do país inteiro a colocar na pauta várias reivindicações. Sem sombra de dúvida, colocou na pauta do Brasil como prioridade a educação.
A educação no Brasil avançou muito, eu dizia isso na reunião hoje. Quando, em 1988, o movimento social, em especial naquela ocasião de professores, trabalhadores de educação, conseguiu uma vitória de incluir na Constituição Federal, nas Constituições do Estado e município, a obrigatoriedade de mínimo percentual na educação, nós demos um avanço que até hoje precisamos relembrar aquele momento enquanto momento de vitória. Não tivesse o mínimo constitucional para a educação e para a saúde, provavelmente a educação pública no Brasil teria um perfil muito mais privatizado do que tem hoje. A garantia de recurso público no sistema educacional deu condições a que nós massificássemos a educação pública para uma parcela da população brasileira que não tinha acesso ao sistema educacional. Na verdade, o Brasil foi durante muito tempo, até a entrada do presidente Lula e agora da presidenta Dilma, governado para 1/3 da população brasileira. A massificação de políticas sociais teve um fortalecimento nesses governos. Mas nesse período de 1988, implementar o mínimo constitucional da educação deu a garantia da continuidade da educação pública, e a Constituição cravou isso lá, como obrigação do Estado, ou seja, o Estado tem que fornecer educação pública para todos. É importante ressaltar esse avanço, porque as coisas são como são, porque houve uma opção, e neste caso, em 1988, uma opção clara pela educação pública enquanto dever do Estado. Havia, na época, outras propostas de colocar a educação pública não como uma prioridade do Estado, mas sim como um dever apenas da família. Significava dizer que caberá ao mercado o oferecimento das vagas e a quem conseguir, evidentemente, pagar as escolas privadas. Venceu a ideia da escola pública. Hoje, deputado Vai Nogueira, deputado João Leite, nós assistimos, após os movimentos de junho, também um tento que esta juventude alcançou, que foi a inclusão agora pelo Congresso Nacional, a partir de uma proposta da presidenta Dilma, dos royalties do pré-sal do petróleo em 75% para a educação e 25% para a saúde pública. Isso foi um grande ganho. E eu disse isso hoje na reunião, que esta vitória não seria possível não fosse os movimentos sociais de junho. Muita gente vê essas manifestações com maus olhos. Eu não, eu vejo com bons olhos. E talvez o fruto principal delas a gente vai sentir daqui a 5, 10 anos ou até mais, que é este recurso destinado à educação pública no Brasil. Para se ter uma ideia do montante, o governo federal espera em torno de 130 bilhões a mais na saúde, na educação pública brasileira em 10 anos. Com 130 bilhões, se nós fizermos um planejamento deste recurso, nós conseguiremos equipar as escolas do Brasil todo e dar a elas condições de ser uma escola para atender, em especial o ensino médio e o ensino fundamental, em tempo integral e em escola equipada para isso. Porque tempo integral não é julgar aluno 2 turnos dentro da escola com professores mal remunerados e achar que aquilo resolveu o problema da escola integral. A escola integral é um conjunto, é uma ideia. Ali precisa de ter escola com estrutura para esporte, para cultura, para informática. Essas escolas têm que também ter com a comunidade uma relação, esses alunos têm que estar, portanto, se relacionando com a parte externa também. Então, é uma concepção de escola, a escola de tempo integral. Pois bem, esses 130 bilhões que vão vir em 10 anos, se bem planejados, nós teremos, portanto, escola de qualidade e a capacidade de dar um salto muito grande na evolução da escola pública brasileira. E eu repito isso sempre, não fosse esses movimentos, nós não teríamos aprovado isso no Congresso Nacional. A presidenta Dilma já tinha remetido esse projeto, ele tinha sido rejeitado, ela emitiu uma nova medida provisória que tinha caminho certo da derrota. O discurso majoritário entre os deputados, senadores, deputados federais,
era que era melhor deixar aos prefeitos a escolha do que fazer com o recurso que viria do pré-sal. Vossa Excelência lembra disso. Ora, certamente com a pressão que os prefeitos estavam fazendo, a maioria deles, nós teríamos a aprovação não do recurso carimbado para a educação, mas do recurso para as prefeituras, e nós não teríamos o carimbo na educação pública. Eu julgo que essa vitória, e chamava atenção para isso, foi muito importante para a educação pública aqui no Brasil. E fica um desafio aqui em Minas Gerais. Como serão utilizados esses novos recursos colocados para a educação? Aí eu quero entrar um pouco na situação que nos encontramos aqui. A situação não é boa para as escolas públicas mineiras. E hoje nós também vimos isso ao fazer o debate com calma, com paciência, mas com dados. A professora Beatriz nos mostrou um quadro que eu diria é alarmante das escolas públicas, não apenas do ponto de vista salarial. Esse eu não quero falar disso hoje aqui. Nós vamos ter audiência pública terça-feira que vem para discutir a situação do servidor público de maneira geral e a política salarial. E tem um compromisso do deputado Duarte Bexi, da Comissão de Educação, de fazer um sobre a questão salarial de carreira dos professores. Então vamos tratar isso em outra reunião. Mas eu digo do avanço da escola pública, em especial no ensino médio. A ausência de biblioteca, a ausência de quadras de esporte coberta, a ausência de condições de ensino, tanto econômica do professor como de formação do profissional. Tudo isso nos dá a dimensão de que a demanda pela escola pública de qualidade em Minas Gerais é de fato muito grande. E isso hoje foi bastante demonstrado. Não é à toa que professores e professoras continuam acampados em frente à residência oficial do governador Anastasia. Já estão lá há mais de 20 dias. Deve estar inteirando quase um mês que as professoras estão lá protestando, embora isso não seja divulgado pela imprensa, que aqui em Minas Gerais existe a lei da mordaça, né? A Goebel das Alterosas, Andréa Neves, cuida bastante bem para que esse assunto não apareça na mídia com a força que ele tem, que é um acampamento de professores e professoras há quase um mês em frente à residência do governador, fazendo reuniões, debates, protestando, mas presentes lá. Eu aproveito esse final para dizer que este problema que eu retratei na educação pública, repito, brasileira, mas com as especificidades em Minas Gerais, que tornam trágica a nossa situação de educação, elas também se encontram na saúde pública, e foi lá também, nesta reunião, dado um exemplo. O Ipseng está com uma professora acidentada há quase um mês, com recomendação de uma cirurgia, e disse que a cirurgia custa R$6.000 e o Ipseng só cobre até R$1.600. Que se não houver o complemento, o Ipseng não poderá fazer a cirurgia. Nós estamos fazendo um apelo ao Ipseng, se isso é regra, para rever esta regra, porque não é possível ao servidor público você, além da contribuição, determinar a quantia e semi-privatizar um hospital da qualidade que é o Ipseng e o serviço de saúde do Ipseng e dos nossos servidores públicos. Então, há também na saúde um quadro problemático. Os servidores da saúde estarão também, como os da educação, semana que vem aqui na Assembleia Legislativa. Eles vêm nos visitar. Aliás, estávamos sentindo falta deles, né? Mas não é que estavam parados nos protestos, não. Estavam protestando em outras áreas. E, por fim, a questão da segurança pública. O problema da segurança pública em Minas Gerais é tão grave, e este quadro é sabido por nós, que a Polícia Civil está acampada aqui já tem um tempão, não se resolve o problema. O deputado João Leite chegou a fazer um projeto de lei até para menores não poderem andar na rua. Tal caos que nós encontramos na segurança pública em Minas Gerais. É um atestado disso, né? As questões, portanto, são de fato de gravidade intensa. E nós estamos precisando, deputado Ivair Nogueira, de um choque de Estado em Minas Gerais. Nós estamos precisando de um toque de acolher as pessoas na saúde pública, na educação pública e na segurança pública. Trocar de choque. O choque estabelecido aí fez muito mal para Minas Gerais, que é o chamado choque de gestão. Então, eu quero, mais uma vez, chamar a atenção para que, neste quadro, aquilo que é obrigação do Estado, que é educação, segurança e saúde pública, nós não temos tido a atenção necessária. É claro que isso não é uma perspectiva apenas mineira, mas em Minas Gerais
há um agravamento dessas condições expressa pelos nossos cidadãos e pelo serviço público. Muito obrigado. Com a palavra, o deputado João Leite.